Olá, estudante de contabilidade da UFPE. Nesse vídeo vamos comentar sobre um dos instrumentos de representação da economia usado pelos economistas. Esse diagrama aqui é o chamado diagrama do fluxo circular. Ele tenta fazer uma representação bem simplificada da economia e operando algum daqueles elementos de construção de teoria que eu expliquei na videoaula anterior, que é a abstração, criação de suposições, estabelecimento de condições e também estabelecimento de hipóteses. Aqui nós temos aqui uma representação bem simplificada usando a abstração, que é o quê? É a gente não analisar alguns elementos que não serão tão importantes para descobrir o mecanismo principal. Então eles escolheram abstrair o quê? A existência do governo. Aqui nós temos só dois agentes, famílias e empresas, e dois mercados. Na caixinha de cima nós temos o mercado de bens finais, certo? E aqui nessa caixinha, mercado de fatores, fatores de produção, vamos falar mais à frente. Aqui as empresas e aqui as famílias. Tá? Então aqui não temos nem governo, nem relação com outros países. Isso aqui representa um país, uma comunidade. A gente pode definir essa comunidade em termos de país, região ou município. Vamos considerar que isso aqui seja um país. Então, temos dois circuitos. Aqui na cor preta eu coloquei o fluxo real. O que é que a gente chama de fluxo real? A gente chama de fluxo real o volume de coisas produzidas. Então aqui as empresas, sai daqui das empresas para o mercado de bens finais, um conjunto de mercadorias e serviços. Então desde o feijão, farinha, que possa ser usado pelos consumidores, automóvel, barco, jet ski, então tudo que é usado para uso do bem final pelo consumidor, que estão aqui organizados nas famílias, então nós chamamos de bens finais. Então temos aqui, nessa primeira parte do circuito, as empresas enviam para o mercado os bens e serviços, as famílias vão para o mercado buscar esses bens e serviços para atender suas necessidades. Então nós temos aqui a oferta das empresas e aqui a demanda das famílias. Aqui no mercado, as empresas vêm para cá e ofertam seus bens e serviços e as famílias vão no mercado buscar os bens e serviços que vão satisfazer suas necessidades. Então essa é a primeira parte do circuito na produção real. A segunda parte do circuito é que as empresas, para produzir os bens e serviços, necessitam dos fatores de produção. Os fatores de produção são trabalho fornecido pelas famílias. Os fatores de produção são fornecidos pelas famílias, são de propriedade das famílias. Então, trabalho, capital, os recursos naturais e a tecnologia. Então, as famílias vêm aqui no mercado de fatores. Aqui no mercado de fatores você tem o mercado de trabalho, tem o mercado de capital, e o mercado para recursos naturais e tecnologia. Cada um também vai determinar aqui um preço, tem quantidades. As famílias ofertam esses fatores. Os fatores serão utilizados pelas empresas, elas demandam esses fatores para o processo produtivo. Então aqui dentro dessa caixinha temos todo o conjunto de empresas nos vários setores da economia. Aí no texto falou nos setores da economia, Então os setores da economia são primário, secundário e terciário. No setor primário temos a organização das empresas que trabalham na parte da agricultura, pecuária, extração, vegetal. Então aqui é o setor primário. No setor secundário temos as indústrias, a indústria de transformação, Qualquer transformação que é feita em algum estabelecimento fabril, as manufaturas, estão no setor secundário. E no setor terciário estão todas as atividades de serviço, intermediação, que
não são muito características. É muito diversificado esse setor aqui. Então aqui a gente tem agricultura e pecuária, está no primário. Todo o setor industrial está no secundário. E no terciário tem transporte, serviço de transporte, serviço de intermediação financeira e serviço de beleza, concertos, né? Estão aqui no setor terciário. Então todas as empresas estão aqui nessa caixinha. Então a gente completa o circuito do fluxo real. As famílias vêm buscar suas necessidades através do mercado de bens finais, que incentiva as empresas a produzirem e ofertarem nesse mercado. Para que essas empresas produzam, elas vêm buscar aqui no mercado de fatores, né, a contratação desses fatores aqui. Alguém pode perguntar, mas e as matérias-primas? As matérias-primas são produzidas aqui nas empresas. Depois a gente vai ver que existe um setor aqui que produz de empresas para empresas. Dentro aqui, vocês vão chamar de bens intermediários. Alguns desses bens que as empresas produzem para mandar para o mercado, também servem aqui para produzir entre elas. Por exemplo, o trigo. O trigo vem do setor primário. Certo? Vai ser transformado aqui, dentro do setor de empresas, uma dos resultados da produção, da transformação do trigo, vai ser a farinha de trigo. Essa farinha de trigo pode ir, uma parte vai direto para o consumidor final e algumas vão ser usadas para a produção de outros bens, como biscoitos, né, bolos, pães, que serão também levados para os bens finais. Então o trigo entra aqui, é transformado, né? Uma parte do trigo é transformado em farinha de trigo, vai para os consumidores, e outra parte vai ser... Então ele vai ser um bem final e em outra situação ele vai ser um bem intermediário. Bom, então o circuito preto aqui da produção está completo. Tá? Mas para tudo isso funcionar, nós temos também uma outra suposição, né? Essa nossa economia é monetizada, existe moeda, dinheiro para representar duas funções aqui são levadas em conta. A moeda como unidade de conta, certo? Como é que a gente vai somar trigo, milho, parafusos, cortadores de unha, automóveis? Como é que a gente vai somar toda essa produção de um país? Então, o elemento comum a essa medição será a moeda como unidade de conta. E aqui também vai funcionar também como meio de troca. Então, aqui nesse nosso modelo, a moeda está funcionando com as funções de unidade de conta e meio de troca. Depois a gente vai ver lá na frente em macroeconomia outras funções da moeda. Então, no nosso modelo, bom, em algum momento vai partir aqui. Então, digamos que as empresas pagam pelo uso dos fatores as chamadas rendas, né? Então sai essa flechinha vermelha aqui para o mercado de fatores, que as empresas estarão pagando pelo uso dos fatores as determinadas rendas. O trabalho recebe como pagamento de uso do trabalho para os seus proprietários o salário. O salário a gente representa pela letra W, né? Espero que esteja mais legível aí para vocês. Depois vocês me fazem observação sobre a qualidade do vídeo. O capital, que vai ser utilizado no processo produtivo pelas empresas, a gente representa pela letra K. Agora, o capital ele é remunerado de duas formas, porque ele pode entrar de duas formas no processo produtivo. Ele pode entrar como dinheiro, certo? Para financiar as compras e o capital de giro das empresas. Aí ele é remunerado com juros. E ele pode entrar como equipamentos, como máquinas, equipamentos que vão permitir a transformação do produto. Então, na forma de equipamento, ele vai ser remunerado como lucro. Tá? Os recursos naturais, terra e outros, serão remunerados através de aluguel, né? Então, um arrendamento no setor primário, um empresário arrenda um pedaço de terra para produzir abacaxi, por exemplo. Então, ele vai pagar um aluguel pelo uso da terra. Tá?
Um outro fator de produção é a tecnologia. Então, aqui no conjunto das famílias, alguém inventou um processo produtivo, um dispositivo que acelera a produtividade das empresas. Então, algumas empresas vão e contratam a licença de uso dessa invenção. Então, o dono da tecnologia vai receber o que se chama de royalty. Em português não tem outra expressão, continua-se usando a palavra em inglês. Então, esse conjunto de rendas pagas pelo uso dos fatores vai constituir a renda das famílias. Aqui, ó, vamos remunerar as famílias que vão usar esse dinheiro para pagar pelos bens e serviços adquiridos para satisfazer suas necessidades. Então aqui a gente tem um circuito fechado, né, na forma de representação mais simples da economia, que é como é que a riqueza é gerada e como ela circula aqui na economia. Uma outra abstração que nós temos que fazer aqui também é o seguinte: o processo de produção e de geração de renda ocorrem simultaneamente, né? Então, faz parte até do linguajar comum das pessoas quando elogiam a inauguração de mais um empreendimento dentro da sua comunidade, que aquilo vai gerar renda e empregos, né? Ao mesmo tempo que ele produz e realiza as suas atividades. Por exemplo, uma fábrica têxtil, né? Uma indústria têxtil numa localidade qualquer, vai aumentar a produção e vai gerar emprego e renda, né? Então isso ocorre simultaneamente nessa nossa representação. Na realidade do mundo, aliás, no mundo real, isso acontece com o tempo, né? Mas para que a gente possa analisar a sequência desses acontecimentos, os economistas representam isso de forma simplificada. Então essa é a nossa primeira representação. Isso aqui é o chamado modelo do fluxo circular. Bom, agora vamos trazer o nosso modelo um pouquinho mais para a realidade. Vamos considerar agora a existência do governo, essa nossa caixinha central. A entrada do governo faz com que a gente pense o quê? Quais são os impactos do governo? Aqui levamos em conta a consideração de que o governo é uma entidade importante na economia moderna. Vejamos aqui, quais são os impactos do governo? O governo demanda fatores de produção, principalmente o trabalho, né? Pensemos nos concursos públicos, né, para que sejam contratados funcionários públicos para exercer as funções do governo. Os outros fatores também serão contratados através dos editais, né? Digamos, a construção da nova ferrovia e por aí vai. Então, o governo demanda dos fatores de produção. Demanda também dos bens finais, no mercado de bens finais. Vamos pensar aí nos computadores, papel, impressoras e outras matérias-primas importantes para a prestação de serviço. Então, ele também oferta bens e serviços. Só que os serviços do governo são serviços públicos. Então, quando as famílias vão buscar serviços públicos, eu coloquei aqui no mercado, mas a busca desses bens públicos para satisfazer a necessidade das famílias não serão pagos, porque eles já estão sendo financiados pelos impostos. Tá? Então as famílias pagam impostos, as empresas pagam impostos. Isso vai financiar, né, as compras governamentais, né, e também a prestação de serviços governamentais. Ao mesmo tempo, as rendas recebidas do governo através dos impostos também serão colocadas a serviço das empresas através de subsídios e das famílias através de transferências. O grande exemplo de transferências hoje que nós temos é os programas de combate à pobreza, né? De auxílio às pessoas em estado de vulnerabilidade. Os subsídios vêm para as empresas para auxiliar aqueles que estejam num processo dentro de uma política governamental de estímulo a um setor empresarial para poder competir em melhores condições com o mercado externo. Então, nesse modelo aqui, a gente inseriu o governo
tá? Esse modelo é chamado economia fechada com o governo. Por que é fechada? Porque aqui a gente ainda não está considerando as relações com o exterior. Tá? As relações com o exterior vão levar em consideração as... vou colocar aqui. As atividades de exportação, importação, isso no âmbito das mercadorias, tá? E vamos ter uma balança de serviços e uma balança financeira. Essas atividades, né, serão realizadas entre países. Se esse modelo aqui é um país, então para cada país nós temos esse mesmo modelo. Na economia moderna, seja Afeganistão, Brasil, Índia, Estados Unidos, esse é o modelo genérico de funcionamento da economia. O que vai diferir aqui é o volume de bens, volume de dinheiro que circula, né, e o nível tecnológico de cada uma delas, tá? Que é o modelo que vai ser objeto lá no estudo da macroeconomia e desenvolvimento econômico, né, na comparação com os países. Então, se cada esquema desse é um país, né, então esse país aqui A, com outros países, vai manter relacionamentos através de exportação e importação, serviços e atividades financeiras. Cada uma dessas atividades vai ter um saldo, né? O que o país manda e o que o país importa. Né? Nesses saldos, né, vamos ter o saldo da balança comercial. Deixa eu ver aqui se está dentro da área do vídeo, da balança comercial. Aqui, a balança comercial. Vamos ter uma balança de serviços e uma balança financeira, que aqui entra a questão dos empréstimos internacionais e o do investimento direto dos empresários no processo produtivo desse país. Bom, gente, então esse aqui é o modelo fluxo circular, que traz para a gente vários elementos de análise econômica, né? A gente considerou aqui a suposição de economia em que existe simultaneidade na produção da geração, na produção do produto e da renda, né? Temos aqui como é gerado o volume de renda que as famílias usam para pagar pelas suas aquisições. A presença do governo aqui. Temos outros relacionamentos de governo, né? O governo também vai, além disso, ele vai regular os mercados de fatores, os mercados de bens finais, vai regular as empresas e regular também, né, as relações de consumo. Então isso aqui é a representação de uma economia moderna. Mas temos o que? Sim. Bom, por aqui eu encerro e no próximo vídeo vamos trazer outros esquemas de explicação da economia.